Olá, meus consagrados! Tudo certo por aí com vocês? Vamos descobrir a nossa previsão para esta terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025. Vamos entender o que as cartas mostram para nós, vamos saber, né, o que nos reserva este dia, quais são as tendências, os avisos, as situações, as oportunidades, os caminhos e tudo aquilo que a gente pode saber para nos ajudar da melhor forma, né? Porque informação sempre é bom, né? Claro que às vezes nem todo conselho a gente, né, precisa levar ao pé da letra e você talvez precise encaixar também dentro da situação, assim, e lembrar também que essa é uma tiragem coletiva, talvez não ressoe especificamente para alguma questão e tá tudo bem, é normal, tá bom? Aqui é uma tiragem coletiva mesmo, então para fazer uma tiragem específica para você, com a sua energia, para o seu contexto, para a sua situação, entre em contato comigo nesse link que tem aqui na descrição, que a gente consegue conversar, eu consigo te ajudar, consigo entender melhor, tá? Eu sou a Tami, sou taróloga, cartomante, oraculista, e todos os dias eu estou por aqui trazendo a previsão do dia e compartilhando com vocês aqui. A gente tem o nosso canal aqui no YouTube, tem também o pessoal do Spotify. Então, una-se a nós, já se inscreve, já ativa as notificações, já ativa ali o aviso, ali o sininho, tá bom? Para não perder nenhuma previsão, tá? E hoje nós temos aqui o seguinte: temos a carta do Sol nas finanças, temos o 8 de copas no profissional, temos o Rei de Ouros na área afetiva, temos a carta da Justiça na saúde e na espiritualidade, e temos o 9 de paus na área do conselho, certo? Então, assim, nas finanças aqui, é um dia bem tranquilo, tá? Bem favorável, bem tranquilo. Eu não sei se você vai tirar uma folga, pode ser um dia de folga, por exemplo, ou pode ser um dia que você se sinta assim grata, sabe, pelo contexto geral, assim, você olha para a situação financeira e pensa, pô, tenho mais a agradecer do que reclamar, e tem coisas que não têm valor, né? Esse dia também lembra disso, nessa energia da carta do Sol, de que tem coisas que não têm valor e que tem muito mais apreço, né? Tem muito mais nessa, acho que, não sei se eu me expressei bem, mas eu acho que é o contrário, né? Tem coisas que não, que tem preço, né? Que tem um preço ali e tal, mas não tem valor. E tem coisas que têm valor, mas não tem um preço estimado, que são coisas como estar com a nossa família, como estar ao lado de quem nós amamos, de quem a gente gosta, dos nossos entes queridos, tá? Então é um dia que também nos lembra disso, de valorizar essas outras coisas que não têm valor monetário, que não custam algo, entendeu? Que às vezes um abraço de um familiar não custa nada, às vezes uma palavra de um familiar não custa nada, às vezes, né, a gente expressar também alguma atitude ou até mesmo a gente buscar, assim, né, estar fazendo companhia para os nossos familiares. Isso também pode ser de uma importância e pode nos mostrar o quanto isso também revigora a nossa energia, né? Isso também revigora a nossa energia, isso também revigora a nossa vibe, assim, né? Então eu tô fazendo algumas coisas enquanto eu tô gravando, mas eu sigo falando aqui, tá? Mas é exatamente isso. A carta do Sol nos lembra das coisas que, né, que não tem preço e que tem muito mais valor às vezes, e que a gente volta e meia esquece disso, né? Às vezes a gente fica preocupados com metas, objetivos, boletos, prazos, pagamentos, né? E esquece que tem tantas outras coisas também que também tem valor e que a gente esquece de ser grato por isso. Então, hoje nas finanças, o Sol vem com essa energia aqui, né? E aqui na área profissional, nós temos o 8 de copas, tá? O que eu vejo que é claramente alguma situação assim, onde talvez você vai buscar novos rumos, sabe?
vai buscar novos métodos, de repente, para o teu trabalho, novas formas de fazer o teu trabalho, vai buscar trabalhos que também fazem mais sentido para você, né? Vamos supor que você seja uma pessoa assim, que nem eu sou uma pessoa que eu tenho catálogo de atendimentos, que eu ofereço meu serviço em catálogo, né? Que eu tenho métodos, tenho ali tem sessão por tempo, de duração, 5, 10, 15 minutos, 20, 30, enfim, né, até 3 horas, que é o máximo que eu consigo fazer sem intervalo é 3 horas, e às vezes a gente dá uma pausinha, né, o máximo que eu atendi foram 3 horas seguidas. E aí dentro desse horário eu dei uma pausa, assim, para continuar atendendo a pessoa, porque realmente às vezes a agenda é um pouco complexa, né, um pouco corrida, então eu também faço o máximo. Às vezes eu acordo cedo para poder atender, para dar conta de atender o pessoal que mora lá fora, por exemplo, ou que tem outro fuso horário. Mas eu sempre, né? Então, o que que acontece? Eu tento sempre buscar serviços e formas de atendimento que realmente fazem mais sentido com o tipo de serviço que eu quero entregar, que nem assim. Eu percebi que colocar um determinado preço nas perguntas e um determinado valor de preço no trabalho que eu faço na sessão é diferente. Por quê? Porque na sessão ali, a gente estipula um tempo médio de quanto tempo a gente vai fazer pergunta, né? E aí é mais em conta uma consulta por sessão, né? Só que quando você faz uma pergunta no pacote de perguntas, eu já separo, reservo um horário ali para usar talvez de 10 a 20 minutos para responder uma pergunta sua, entende? Então, o que que é isso? É um 8 de copas. Eu buscando situações, soluções para atender da melhor forma o que a pessoa precisa, porque às vezes a pessoa quer conversar ali, quer fazer a consulta por sessão, né? E por isso que eu faço dessa forma mais acessível. Enfim, eu tenho esse jeito de trabalhar. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa e a pessoa queria fazer mais umas perguntas, assim, que eu vi que aquelas perguntas que a pessoa tinha feito, essas perguntas já tinham sido meio que respondidas ali, então eu expliquei melhor, falei que não me recusava a atender, mas que talvez as respostas já estavam ali e que eu valorizo, né, o valor que a pessoa investe na consulta, eu valorizo, eu sei o quanto a gente trabalha para conseguir nosso ordenado, nossos recursos, né? Então eu também valorizo isso, entende? Então por isso que eu tenho esse movimento muitas vezes do 8 de copas aqui, que é exatamente esse exemplo de você procurar algo que tem mais a ver com o teu trabalho, com o que você quer oferecer, com o que você quer trabalhar, com o potencial que você tem para entregar, entendeu? Então esse 8 de copas no trabalho aqui também pode ser você percebendo que não faz mais sentido você trabalhar de um determinado modo e que você precisa buscar outras formas, ou até mesmo de emprego, pode ser, tá? Principalmente porque estamos no final de ano, muitas vezes a gente tem essas resoluções de final de ano, né? E pode ser que você tenha essa energia no 8 de copas aqui hoje, nessa terça-feira, de pensar, pô, vou entregar uns currículos. Vou entregar uns currículos, esse trabalho aqui não tá de acordo com o que eu espero muito mais, eu mereço muito mais, então eu vou buscar uma coisa melhor. É 8 de copas aqui, tá, sabe? Aqui na área amorosa, afetiva, que trata dos assuntos das relações da gente com nós mesmos, com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas ao redor, temos o Rei de Ouros aqui, tá? Então, é um dia muito calmo, tranquilo, maduro. É um dia que você consegue entender, inclusive, sabe o quê? Que as pessoas têm uma vida responsável, que têm compromissos, né? O Rei de Ouros é aquela imagem, assim, daquela pessoa que você pode representar para alguém ou que pode perceber em alguém hoje. Aquela pessoa que está sempre ali para apoiar, sempre vai estar ali se você precisar. Só que talvez a pessoa não tenha muito tempo de ficar dando atenção, conversando, tarará, entende? Então, mas sempre que você precisar, olha, vamos fazer isso aqui, eu preciso de tal coisa, a pessoa vai dar um jeito, entendeu?
Então é essa energia na área afetiva, de você lembrar, né, que às vezes também a vida é corrida, nós temos nosso trabalho, né? Gente, tá, às vezes acontece algumas coisas aqui, mas tudo sob controle, porque aqui em casa reina a nossa harmonia divina, né, Nina? A Nina também ajuda a manter a harmonia aqui quando os gatos começam a brigar. Então, assim, voltando, né, no Rei de Ouros aqui na área afetiva, é exatamente essa questão de nós sabermos que tem aquela correria, a pessoa tá trabalhando, tá todo mundo num correrio, né, principalmente no final de ano. Então, mas, sabe, se precisar, a gente sabe que a pessoa vai estar ali. Então é essa energia, assim, sabe, de uma assistência que não é tão romântica, assim, né? Talvez não seja uma coisa assim muito idealizada. Porque muitas vezes, gente, nós vemos exemplos na internet, hoje em dia muito mais na internet, mas no tempo, né, no meu tempo era mais na TV, nas novelas, assim, que a gente via, e acaba idealizando como deve ser ou não uma amizade, como deve ser ou não as nossas relações. Então isso, né, isso às vezes a gente precisa prestar atenção para não idealizar muito, né, no caso, tá? Então, só para lembrar, né, dessa parte do Rei de Ouros aqui, que é exatamente isso, é você saber que às vezes as amizades, as pessoas, os vínculos vão se manter de forma prática. Você vai chamar a pessoa, vai ligar, a pessoa vai estar ali, mas talvez não vai ser aquela coisa assim, né, de todo dia e tudo mais, entendeu? E aqui na saúde, na espiritualidade, nós temos a justiça, tá? E com a justiça aqui, bem provável que você tenha o resultado imediato daquilo que você fez, por exemplo. Sabe o que aconteceu? Ontem eu treinei tarde da noite, tomei um banho, lavei o cabelo, sequei o cabelo, mas só que eu acho que eu deixei um pouco molhado, meio úmido. Por quê? Porque eu acordei com um pouco de dor de garganta, sabe? Então, o que acontece? Exatamente o karma instantâneo na minha saúde aqui, né? É a carta da justiça, o karma instantâneo, entendeu? Porque aquilo que você faz, se você, por exemplo, pegar, sei lá, comer alguma coisa que não faz bem, que você sabe que não faz bem, pode ter certeza que nessa terça-feira aí você vai ficar ruinzinho, vai ficar... Tudo que você fizer, tanto de bem, né, também aqui nós temos que lembrar, né, que se você tiver atitudes boas, assim, proativas na sua saúde e que visam o cuidado, né, a manutenção do seu bem-estar e tudo mais, é bem provável que você tenha resultados positivos também, né? Mas se você também tiver algum deslize, como eu, por exemplo, tá? Pode ter alguma consequência aí, qualquer atitude que você tiver na sua saúde aí, tá? Na espiritualidade também existe essa carta da justiça, vem com essa energia, assim, de algo muito... que muitas vezes traz uma energia daquilo que nós temos cultivado, da forma que nós temos visto a vida, a espiritualidade, as coisas. Então, às vezes o dia, né, nessa terça-feira, o dia vai refletir praticamente nisso, nas coisas que a gente tem feito ultimamente, tá? Então, você pode se deparar, né, com situações que você mesma chamou, você mesma atraiu aí através das suas escolhas, tá? Mas é isso, tá? E aqui no conselho, justamente nós temos a carta do 9 de paus, que é o seguinte: talvez nesse dia a gente se sinta um pouco ressabiado de algumas coisas, de algumas situações, tá? Mas faz parte da vida. A gente, quando nesse 9 de paus a gente passa por alguma situação durante essa terça-feira, ou enfim, né? Que tenhamos nos sentido de alguma forma afetados ou que isso de alguma forma nos atingiu diretamente, às vezes é um aviso, né? O 9 de paus lembra disso, que às vezes isso é um aviso para você se afastar um pouquinho, preservar a sua energia, sabe? Porque às vezes você não vai permanecer numa coisa que não tá te fazendo bem e até mesmo impor limites para que isso não aconteça de novo, certo? Então é por aí a coisa, tá bom?
Eu espero que você tenha um dia incrível. Não esquece, ó, de ativar as notificações, de seguir o perfil, deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui. É muito importante. Se você ouviu até aqui, por favor, não esquece de deixar aqui, tá bom? E ativa as notificações também para receber todos os dias o aviso, porque às vezes dá uma atrasadinha, mas aí você vai ter atualização ali, vai receber a notificação assim que eu postar, tá bom? E não esquece também que essa é uma tiragem coletiva, talvez não ressoe especificamente para alguma questão mais particular sua. E aí, nesse caso, eu vou te aconselhar a fazer uma leitura particular. Entre em contato comigo no particular aqui nesse link da descrição aqui na legenda tem a descrição, tem o link para o meu WhatsApp para a gente conversar. E eu consigo entender melhor, a gente consegue conversar, eu consigo entender como eu vou poder te ajudar através das cartas, tá certo? Agradeço muito a sua companhia, espero que você tenha um dia incrível, maravilhoso. Um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.